Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos iniciando inclusive a leitura no livro de 1 Crônicas e leremos os capítulos 1 e 2 deste livro. Em seguida leremos o capítulo 8 de Hebreus. Daremos continuidade à leitura no livro de Amós e finalizaremos em Salmos 146 e 147. Então, antes de iniciarmos, vamos orar? Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai grande, divino, soberano, santo, nós te amamos, Pai, e agradecemos a Ti pelo Teu cuidado e pela palavra que o Senhor tem trazido todos os dias ao nosso coração. Obrigado por nos ajudar a lembrar ao longo das semanas e, inclusive, dos momentos mais complicados, ó Deus, em que nos sentimos desafiados a obedecer, que o Teu Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que o Senhor falou no nosso coração e nos encoraja e nos corrige, nos adverte, nos motiva até a obedecer-te. É assim que oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Clamamos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pela sabedoria que vem do Senhor e pedimos que o Senhor também nos dê um coração temente a Ti, zeloso. É assim que oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 1 de 1 Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodani. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus. E Caftorim, Canaã gerou Sindom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Jet e Meseque. Arpaxade gerou Selá e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua.
Os filhos de Joctã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizó, Ezer e Dissã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiás e Aná. O filho de Aná foi Dissom. Os filhos de Dissom foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadad morreu e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Sanlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Hadad. O nome da sua cidade era Paú e da sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mizaabe. Hadad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elar, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zera foram Zimri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Rão e Queubai. Rão gerou Aminadab, Nadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita.
Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então, Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segub. Segub gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamins e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, o filho de Ize foi Sezã, e o filho de Sezã foi Aalai. Os filhos de Jada, irmão de Semai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eliasa. Eliasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Rão, pai de Jorqueão, e Requem gerou Samai. O filho de Semai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gazés. E Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Gezem, Jotão, Jezé, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Calebe gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Azim Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salmo foram Belém e os Netofatitas, Astrote, Bet, Joabe e Azir Ramanaate.
Zorel. As famílias dos escribas que haviam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Capítulo 8 do livro de Hebreus. Genealogia. É extensa, né? Hebreus, capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 2 do livro de Amós. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los à cinza. Por isso, porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram. Deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu quem destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor.
Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixe, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam um arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 146 do livro de Salmos. Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja presença está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Capítulo 147 do livro de Salmos. Aleluia. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva e dá o alimento aos animais. E aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louvem o Senhor, ó Jerusalém, louvem o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir a esse céu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Até mais. Para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.